agora. A voz do pastor, Dom Jaime Vieira Rocha. Dom Jaime. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Bons ouvintes todos, paz e graças, Deus os favoreça. Estamos vivendo esta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Todos tenhamos a felicidade de recebermos e de nos sentirmos abençoados por Deus. Todos somos seus filhos e filhas, irmãos uns dos outros. Busquemos ao Senhor. Certamente nesse tempo que nos envolve o mês de janeiro, as atividades vão se restringindo àquilo que é o essencial. Às vezes, o sistema das férias coletivas em alguma repartição, meio expediente. Quantas pessoas viajam? Uma família se organiza para ir ao Juazeiro, ao Canindé, fazer a sua romaria, ou se deslocar para uma outra região, visitando um parente, familiares. Tudo isto é muito significativo. Oxalá que todos nós, nestes momentos vividos, quem está no seu veraneio, quanta coisa agradável, lugares muito aprazíveis, reuniões, bons papos, vinhos, tanta coisa boa. E como isto faz parte da vida humana. E normalmente quando alguém compartilha um pouco momentos muito bons, um reencontro com pessoas muito queridas, um grupo de amigos, uma visita que vai se efetuando, uma providência, ou melhor, uma celebração festiva, tantas coisas positivas. E quando nós temos a possibilidade de estarmos mais à vontade, mais quietos, mais livres de tantos afazeres e obrigações, como é bom louvar e bendizer a Deus por esses dons recebidos. E é muito importante que nestes momentos nós possamos agradecer, identificar, portanto, louvar a Deus por aquilo que nosso Senhor indicava e constituía como o cêntuplo, aquilo que Ele nos dá a mais do que merecemos. Normalmente, quando nos dedicamos, quando temos um espírito fraterno, quando vivemos a sensibilidade para com os mais desvalidos, às vezes são situações de penúria, de sofrimento, de carências básicas para um doente, para uma família. E é preciso que nós, cada vez mais no tempo de hoje, onde tudo é mais fácil, onde as possibilidades estão aí, onde as condições técnicas de providências, de serviços, da ciência, tudo muito perfeito, tudo preparado, planejado para facilitar a nossa vida, nos proporcionar conforto, eficácia, modernidade, enfim, quantos bens que estão aí à disposição para a humanidade.
Oxalá que quem deles possa usufruir, não se esqueça, não releve, não deixe de lado as situações graves de necessidades básicas. Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, podermos estar bem, felizes, em paz, vivendo os momentos agradáveis. Tenhamos sempre a atenção, a sensibilidade para com aqueles que estão sem o mínimo necessário para cuidar da sua vida. Que Deus sempre nos favoreça, nos ajude. Se tivermos esta sensibilidade, certamente receberemos mais ainda. Então, quem partilha um pouco do que tem com quem não tem, quem se sensibiliza com outros em situações tão difíceis, normalmente Deus recompensará. Quanto a nós, a vivência da nossa vocação, quem deixar pai, mãe, irmãos, casa, família, bens, terras, tudo por causa de mim, receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Então, o que fizermos com generosidade, com sentimento de partilha, de solidariedade, não passará em vão, não ficaremos sem a recompensa de Deus. Receberá 100 vezes mais, o cêntuplo e ainda a vida eterna. Pois assim, bons ouvintes todos, guardemos a palavra de Deus para nós. Deus nos favoreça. Eu disse que neste programa falaria um pouco de alguns livros que me acompanham nesse período de recesso, e eu estou vendo aqui um livro muito interessante, Coronelismo, Enxada e Voto, subtítulo: O município e o regime representativo no Brasil, é de Victor Nunes Leal. Ele foi alguém que contribuiu para a história política do país. Nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 1914. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1936. Advogado, cientista social, jornalista e professor. Foi ministro-chefe da Casa Civil durante o governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 59, e ministro do Supremo Tribunal Federal, de 60 a 69. Após ser aposentado compulsoriamente pelo regime militar, voltou a exercer a advocacia. Morreu no Rio de Janeiro em 1985. Aí são referências para que possamos entender um pouco o nosso Brasil. Atualmente, todos nós certamente devemos nos voltar para tentarmos entender o mundo de hoje, as situações mais adversas e os desafios que enfrentamos. Guardemos a palavra de Deus para nós nesta segunda-feira. Vejam, bons irmãos e ouvintes, terei a satisfação e a alegria, mesmo ainda no tempo de recesso, me deslocar para Natal e assim estarmos logo mais à noite em São Paulo do Potengi. Ali terei a alegria e a graça de, junto à comunidade de São Paulo do Potengi, o padre Ramos, atual pároco, o sucessor do Monsenhor Expedito, ali podermos celebrar pelo aniversário de falecimento do Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros. É uma tradição já a missa, a celebração, a memória em cada 16 de janeiro de cada ano.
Assim estaremos logo mais à noite em São Paulo para esta celebração pela memória em sufrágio da vida eterna, em homenagem à memória, à vida, ao testemunho do Monsenhor Expedito. Procuremos participar, Deus nos fortaleça sempre. Mas o Evangelho nos diz assim através de Marcos 2:18-22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram-lhe perguntar: por que jejumam os discípulos de João e os dos fariseus, mas se os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está eles com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Assim, guardemos esta resposta, procuremos entender bem o que Jesus nos fala, quer dizer sobre isto. Ele é a grande presença que suprime tudo aquilo que possa ser um comportamento e um gesto de espera. Ele já está presente e por isso devemos nos alegrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Voz do Pastor, com Dom Jaime Vieira Rocha.